né? E... Vou continuar, ok. É caro. E eu recebo muitas perguntas, a gente recebe muitas perguntas sobre a diferença entre os testes. Então, a gente resolveu focar em alguns testes, né? Os que a gente trabalha mais aqui, claro, e os que são mais ofertados e também os mais pedidos pelas universidades e ofertados, enfim, pelo mundo, certo? E vamos lá, eu vou expor bastante coisa aqui, bastante informação, talvez, não sei. A ideia é que seja algo básico mesmo, certo? Então, eu não vou entrar em muito detalhe sobre a estrutura de cada teste, mas mais assim, a função, qual o nível, por que as pessoas escolhem fazer esse teste ou outro, né? O que as universidades geralmente pedem, esse tipo de coisa, certo? Fiquem à vontade para já colocar algum comentário ou pergunta no chat, certo? A gente vai abrir, como a Sofia falou, a gente vai abrir o microfone depois, né? Vai abrir o áudio para vocês falarem, se vocês quiserem, mas as dúvidas vocês já podem ir mandando pelo chat, pelo bate-papo. Bate-papo, minha gente, entreguei a idade. Pelo chat para a gente já ir, né? Respondendo, se for o caso, ou responder no final, se tiver mais a ver com o momento final dessa nossa conversa meio unilateral, mas vamos lá. Então, a primeira coisa que eu acho importante esclarecer, né, explicar, é a questão dos níveis, porque não sei se vocês conhecem essa tabela, se chama CEF ou CEFR, né, Common European Framework of Reference for Languages, que é meio que um standard, um padrão que criaram para que fosse usado para qualquer língua, em qualquer lugar, certo? Porque essa tabela, ela explica, ela descreve aquilo que o usuário da língua consegue fazer com ela. Então, é mais sobre as competências, as funções, né? O que a pessoa é capaz de realizar falando ou escrevendo aquela língua, certo? E isso serve para descrever o nível de qualquer língua, né? Que tenha, enfim, qualquer língua estrangeira, né? Que você esteja estudando, porque o nome dos níveis pode variar muito de curso para curso. Então, se você usa essa nomenclatura, é mais fácil as pessoas reconhecerem em qualquer lugar do mundo onde elas, né, trabalhem com língua, com aprendizado de língua, línguas estrangeiras e tudo, elas vão provavelmente identificar. Então, só para ter uma ideia, porque eu acho que amanhã Marcos vai falar mais sobre isso na live, que é sobre fluência, né? O que significa ser fluente. Então, eu acho que ele vai detalhar realmente um pouco mais essa questão dessa tabela, mas é só para vocês terem uma ideia de como funciona, né? O que significa cada nível. Porque é dividido em três, né? A, B e C, cada um em 1 e 2. E o nível A seria, isso é bem roughly, assim, é bem por alto, é mais para ver se a gente entende mesmo. O nível A seria iniciante, né? O nível B é o intermediário, geralmente é onde a gente passa intermediário, intermediate, high intermediate, pré-avançado, é onde a gente passa mais tempo para desenvolver, para solidificar, enfim, para reforçar as estruturas e tudo. E tem, quando a gente, isso eu falando de um curso, né? E tem o nível C1 e C2, que é o nível proficiente. Geralmente a gente chama o C1 de avançado e o C2 de proficiente, realmente, que seria o nível mais alto, né? Aquilo mais próximo do que um falante nativo, de como um falante nativo usaria a língua, certo? Então, tenho aí em mente A1, A2, B1, B2, C1, C2, mas principalmente do B1 ao C2, que é o que a gente vai mencionar aqui sobre os testes. Nesse site, e aí depois a gente vai passar para vocês uma listinha com vários sites bem interessantes, assim, porque tem muito material sobre isso, mas é difícil, como tem muita coisa, é difícil encontrar algo que resuma bem, ou explique bem, ou dê vários exemplos, né, de cada tipo de teste. E aí, nesse site, examenenglish.com, tem essa tabela que é muito legal, que separa, ele lista os testes, né, vários testes de certificação em língua inglesa, por nível, do A2 até o C2, né? E não sei se vocês conseguem reparar,
que alguns testes se repetem em cada nível, porque esse nível depende da pontuação que você tirou naquele teste. Então, é a pontuação do teste, do seu teste, que vai indicar em que nível você está. E não necessariamente passar ou não passar no teste. A gente vai falar um pouquinho mais disso, certo? Aqui tem uma infinidade de testes, então eu dei uma enxugada nessa tabela para deixar os mais comuns, certo? Os testes, cadê? Os testes de Michigan, aqui, ICCI e CPI, a gente vai falar deles hoje, certo? Os testes de Cambridge, que são muito parecidos nesse sentido de para que serve, de como as pessoas usam, por que elas tiram, né? Que é o FCE, o CAE e o CPE. Então, vocês já devem ter ouvido falar. Quem geralmente estuda numa instituição mais de inglês britânico deve conhecer FCE, CAE e CPE. CPE. Mas no inglês americano, né, ou em uma instituição que trabalha mais com material americano, norte-americano, provavelmente vocês escutam falar em ICCI e ICPI, e é o nosso caso aqui na aba. Então, a gente vai focar neles, certo? E aí, claro, as grandes estrelas, IELTS e TOEFL, né? E eu imagino que quem está aqui já deve ter ouvido falar nesses testes, certo? Então, a gente vai focar nesses aí. Vocês estão vendo aqui que o FCI, CAI, CPI, ICCI e ICPI, eles têm um nível, né? Eles estão dentro daquele nível e é isso. Já o IELTS e TOEFL, depende. Se o IELTS ele vai até 9, a pontuação dele vai até 9. Se você tirou entre 8,5 e 9, significa que o seu nível é C2. Se você tirou entre 7 e 8, C1, e assim vai, né? O TOEFL, vocês estão vendo que ele não tem pontuação no nível C2. Então, o TOEFL ele vai até o nível C1, que seria entre 110 e 120 pontos na prova. A prova tem um máximo de 120 pontos, certo? O TOEFL IBT, a gente vai falar um pouco disso também, que é o tipo mais aplicado de TOEFL, certo? Então, só que para vocês terem uma ideia, como eu falei, a gente vai compartilhar os links e tudo, tem essas tabelas lá, certo? Porque a ideia agora é a gente, de fato, falar um pouco mais, detalhar, né, o básico de cada um desses testes aqui, certo? Aqui vocês têm, né, o que significa cada sigla dessa, né? O ICCI e o ICPI, como eu falei, são testes preparados, feitos nos Estados Unidos, né? Em Michigan, pela Universidade de Michigan, o departamento lá de testes, certo? E aí, qual é a diferença entre ICCI e ICPI? O que é que tem, o que é a letrinha que é diferente? Competency e proficiency, né? Então, Examination for the Certificate of Competency in English e Examination for the Certificate of Proficiency in English. Então, o ICCI, a gente vai ver, ele é de um nível B e o ICPI é de nível C. Porque aqui, o ICCI, ele quer saber se você se comunica, se você tem competência já na língua para ser um falante independente, um usuário independente da língua. Uma coisa que eu esqueci de comentar aqui na tabela do CEF é que a gente considera o usuário da língua, né, falante, enfim, que está no nível B, um usuário independente da língua. O que isso significa? Ele consegue se virar em um número grande de situações, né? Então, assim, é bem além do A, porque o A é tipo assim, eu consigo pedir alguma coisa no restaurante, eu consigo falar de mim, da minha família, mas quem está no nível A não consegue estruturar um pensamento, né, falando ou escrevendo de forma mais complexa. No B já consegue, no C já é de forma avançada e assim vai, certo? Então, a pessoa que está no nível B, B1, B2, ela já é um usuário independente da língua, certo? E aí a gente tem o TOEFL, né? Desculpa, e o ICPI Proficiency. Então, o nível do ICPI é C2. De fato, a pessoa que consegue tirar esse certificado,
isso indica que ela tem um nível de proficiência já alto, né? Isso significa que ela é proficiente no inglês, certo? O TOEFL, Test of English as a Foreign Language, né? O teste de inglês como língua estrangeira, e o IELTS, International English Language Testing System, certo? Isso aqui é mais uma curiosidade, eu acho que muita gente se pergunta o que significa cada sigla dessa. E aí, vamos ver aqui os níveis, né? Que eu já coloquei aqui embaixo. Gente, deixa eu dar uma olhadinha no chat, deixa eu ver se alguém falou alguma coisa. Não. Se eu estiver falando muito rápido, vocês avisem. Vocês me avisem, porque, enfim. Vamos lá. Então, qual é o nível do ICCI? B2, certo? ICPI, C2. Então, B2, o que é B2 mesmo, Flávio? Upper Intermediate, High Intermediate, né? Um pouco antes do nível avançado. C2, nível proficiente, o nível mais alto dentro da tabela de níveis. C1, pouco abaixo do C2, o nível avançado. E o C2, né, proficiente, como o ICPI, o IELTS. Então, aqui vocês já estão vendo que entre TOEFL e IELTS, o IELTS tem um nível acima do TOEFL, né? Significa que ele é mais importante que o TOEFL? Não, eles têm objetivos diferentes, certo? Mas assim, a linguagem da prova, o que é exigido de você na prova, no IELTS é um pouco mais elevado do que no TOEFL, né? Eu acho o IELTS um pouco mais difícil, mas e a gente vai ver, eu vou explicar um pouco por quê. Mas independente assim de estrutura da prova, de fato, a language, né, a linguagem, principalmente dos textos, dos áudios e tudo, chega no nível C2, chega no nível máximo, certo? Então vamos lá, esse é o nível de cada teste, certo? A outra coisa que é importante saber é passa ou não passa? Passa ou repassa? Não, tô brincando. ICCI e ICPI, eles são Pass or Fail Tests. O que significa isso? Você precisa atingir uma nota mínima, né? Você tem que acertar um número tal de questões para poder passar ou não no teste. Se você passou, você tem um certificado, você tem uma prova de que você tem aquele nível. Se você não passou, aí, né, se você não atingiu aquela pontuação, você não tem o certificado, não ganha o certificado, certo? Então, basicamente, é isso. Isso tem um pouco a ver com a questão da validade, eu vou chegar lá, certo? Mas vamos voltar aqui. A IELTS e TOEFL, eles não têm isso de passar ou não passar. Tipo, tu passou no TOEFL, não tem passar no TOEFL ou passar no IELTS. O TOEFL e o IELTS, você precisa saber que pontuação é necessária para você usar esse resultado para aplicar para universidades fora. Porque geralmente quem faz TOEFL e IELTS são pessoas que estão interessadas em estudar fora. E aí vem, né, a questão do objetivo de cada teste. Por que alguém faz ICCI ou ICPI? Esses, ou FCI, ou CAI, ou CPI, ou testes do tipo, certo? Esses testes, eles não têm validade. O resultado deles é para sempre. Então, assim, esse certificado é para sempre. Ele não tem uma data, ele não expira, certo? Então, você pode colocar isso no seu currículo e ter esse certificado, essa comprovação do seu nível para sempre. Antes quando eu queria trabalhar na aba, eu queria muito um certificado, porque eu nunca tinha morado fora, eu queria provar que eu sabia falar inglês, que eu sabia muito inglês e eu queria um certificado desse no meu currículo e eu queria fazer o ICPI. Acabou que eu só fui fazer o ICPI depois que eu já era professora da aba, mas enfim, deu tudo certo. Mas, então, assim, qual é o objetivo de fazer ICCI e ICPI? Comprovar o seu nível, certo? Principalmente por questões de trabalho, ou de currículo, ou de estudo mesmo, certo? Mas, geralmente, se você está pensando em estudar fora, graduação, pós-graduação, ou até alguns cursos, se forem cursos em universidades, né? Dependendo do tipo de curso que você pretende fazer, provavelmente o que vai ser exigido de você, se você não é de língua inglesa originalmente, sua língua não é inglês, é um teste que comprove o seu nível
naquele momento. Por isso que esses testes são mais usados, porque o resultado deles só vale por 2 anos, certo? Então, eu fiz o TOEFL em 2015. Eu não posso mais usar o score que eu tirei para entrar numa universidade fora do Brasil, certo? Não vale mais. Então, por que não usa CPI? Ah, mas eu tenho CPI, e é o nível máximo, inclusive, maior do que o do TOEFL. Por que as universidades não aceitam? Porque como, não que elas não aceitem, tá? Mas assim, a gente está falando da maioria, né? Do que geralmente acontece. Porque pode ter universidades que aceitem, com certeza. Eles geralmente não aceitam porque, como não tem validade, eu posso ter feito esse teste 5 anos atrás, 8 anos atrás, e nunca mais ter falado inglês, nunca mais ter lido, escrito, nunca mais ter praticado, né? Então, o meu nível, com certeza, não vai ser mais o mesmo eu tendo atingido esse nível em determinado momento da vida. Então, como o TOEFL e o IELTS têm uma validade menor, né, de 2 anos, eles são mais aceitos. Peraí, eita, foi mal. Eles são mais aceitos por isso, porque é mais recente, né? Então é muito provável que o nível que você mostrou ter no teste, demonstrou com o seu score, enfim, com a nota que você teve nesses testes, mostra como o seu inglês está naquele momento, né? Então é por isso que a maior parte das universidades pede TOEFL ou IELTS, ou algum teste de validade curta, né? Porque significa que você fez recentemente, certo? Flávia, TOEFL e IELTS posso fazer para qualquer universidade? Depende. Sempre você tem que procurar saber se a universidade onde você pretende estudar, o que é que elas aceitam, o que é que elas exigem, certo? Geralmente, nos Estados Unidos, no Canadá também, apesar que no Canadá a IELTS também é bem forte. Nos Estados Unidos, a preferência é TOEFL. Se você vai para Reino Unido, acredito que Austrália, tudo que é meio ligado ao Reino Unido, Reino Unido, Austrália, Europa, geralmente pedem IELTS. E no Canadá, se você vai estudar, existem 2 tipos de IELTS, o General e o Academic. Então, né, o geral e o acadêmico. Se você pretende estudar no Canadá, isso geralmente é para universidades, né? Escolas high school, ou enfim, que não seja faculdade, eles podem pedir, mas nem sempre isso acontece. Então, no Canadá, se você quer ir morar, trabalhar lá, não necessariamente fazer uma pós, vamos supor, fazer uma graduação, mas você quer passar a morar no Canadá, eles vão pedir o IELTS geral, General IELTS. Se você pretende estudar, vai ser o IELTS acadêmico, certo? Vamos lá, deixa eu voltar onde eu estava. Sim, então a principal diferença é que nos Estados Unidos se pede mais TOEFL, no Reino Unido, na Europa, se pede mais IELTS, mas sempre vocês devem checar o que a universidade ou as universidades aonde vocês querem, né, para onde vocês querem aplicar, enfim, concorrer a uma vaga lá, o que é que eles pedem e a pontuação, né? Porque a gente falou aqui do score, mas a gente não falou que score é esse, né? Então depende. Lembra que aquela tabela lá mostra que o seu score de TOEFL é que diz o seu nível. Então o que é que geralmente se pede para TOEFL? Para TOEFL IBT. O que é o TOEFL IBT? A gente vai ver aqui também um pouquinho essa diferença, mas bem rápido. IBT é o teste de TOEFL que é aplicado no computador, certo? Online. Hoje em dia, esse teste pode ser feito em casa, com o seu computador. Tem uma série de exigências e tudo, mas você pode fazer em casa por conta da pandemia, né? Eles passaram a utilizar o TOEFL Home Edition, mas existem os centros aplicadores, onde você vai e faz no computador, num lab, né, num laboratório dentro desse centro, que no caso aqui em Recife é a aba, né? Tanto a aba Aflitos quanto Boa Viagem, certo? O, o, já me esqueci o que eu estava dizendo, mas o ICCI e o ICPI, eles acontecem
também é aplicado em mais de um lugar, mas aqui na aba eles geralmente, na verdade, a aplicação do ICCI e CPI é 2 vezes por ano, no fim do primeiro semestre, meio para o fim do primeiro semestre e meio para o fim do segundo semestre. TOEFL e IELTS têm várias datas de aplicação. TOEFL costuma ter até mais, é bem mais frequente. Toda semana, praticamente, existem horários disponíveis assim, caso ninguém tenha, caso não esteja lotado, mas tem horários disponíveis para aplicação de TOEFL geralmente toda semana, mais de um dia até na semana, dependendo, enfim, né, da agenda do mês e tudo, certo? Então, e a IELTS também, tem mais de uma aplicação por mês, acontece com certa frequência, dependendo da cidade. Se eu me perdi, me avisem aqui para voltar, se está faltando alguma coisa sobre essa questão da validade. Ah, lembrei, eu estava falando da pontuação. Então, geralmente, graduação, vamos supor que você quer fazer uma graduação dos Estados Unidos. A maior parte das universidades vai pedir que você tenha nesse TOEFL IBT, que é o Internet Based Test, que tem as 4 habilidades, speaking, reading, listening, writing, vai pedir que você tenha entre 65 e 80 pontos. De quanto mesmo? De 120, certo? Se você vai fazer uma pós-graduação, provavelmente vão exigir a partir de 80 pontos. Dependendo da universidade, se for uma universidade muito grande, muito conhecida, muito concorrida, eles podem pedir 100, 110. A gente teve uma aluna semestre passado, precisava tirar 110, porque ela ia fazer doutorado, acho que era, não lembro, acho que era na Europa, não era nos Estados Unidos, mas ela ia fazer TOEFL. Então, assim, tudo depende de que tipo de curso você vai fazer, né? E se é graduação, se é pós-graduação, se é mestrado, se é doutorado, se é um summer course, um curso de curta duração, mas eles exigem certificado. Sempre vocês precisam pesquisar junto com a universidade, pesquisar, perguntar, enfim, procurar saber o que é que eles exigem, certo? Então, vamos lá. O formato do teste, o ICCI e o ICPI, até agora, pelo menos, só são realizados on paper, né? Então, é um teste que você tem que ir para o lugar, ir para a instituição que aplica, no caso aqui a aba, você tem que ir para a instituição no dia, enfim, acontece uma vez só, né, em cada semestre, então naquele dia você vem e realiza o teste no papel, certo? Essa parte do papel do ICCI e do ICPI é a parte que, claro, no mesmo dia você não faz o speaking, você faz o speaking em outro dia, vou chegar lá, vou explicar um pouco, certo? O TOEFL, como eu falei, a maior parte das pessoas faz no computador. Existe a versão em papel parecida com a do IBT, apenas para lugares onde não tem um acesso fácil à internet. Mas, na verdade, existem várias modalidades de TOEFL, certo? O que a gente foca, geralmente, é o IBT, porque ele é o que tem as 4 habilidades e é ele que as universidades pedem. Para esse teste é sempre no computador, certo? Sempre no computador, exceto em locais onde a internet é muito escassa, que não é o nosso caso, né? Então, no Brasil, digamos assim. Então, geralmente no computador. Existe uma outra modalidade de TOEFL que é um teste mais enxuto, que aborda somente reading e listening. Então, não tem a parte de escrever, não tem a parte de falar. Tem mais questões sobre estrutura da língua do que o TOEFL normal. O TOEFL que é mais comum do computador, certo? Então, também, quem está interessado em TOEFL, se for para a universidade, provavelmente é o IBT, mas se for para algum outro uso, trabalho ou algum outro tipo de seleção, porque, enfim, aí pode ser que seja um outro tipo de TOEFL, certo? Algumas universidades no Brasil, inclusive, por não terem a própria prova de inglês para a seleção de mestrado, seleção de doutorado, eles aceitam certificados, né? Então, muitas até aceitam o TOEFL. Eles pedem uma pontuação X para você poder ingressar, ou pelo menos continuar na seleção dessas universidades para pós-graduação, certo? Estou falando muito certo, né, minha gente? Então, vamos lá.
Todos esses 4 testes avaliam as 4 habilidades: listening, reading, writing, speaking. O único que tem um speaking que não é uma entrevista é o TOEFL. Então, o teste de speaking, né, a prova oral, o teste de speaking do ICCI e do ICPI acontece num outro dia. Um dia você faz essa prova, a prova no papel, como eu falei, né, que tem a parte de listening, de reading e de writing. E num outro dia é agendada a entrevista. Costuma durar 20 minutos, 15, 20 minutos, 30 minutos, enfim. Tem a entrevista. A mesma coisa o IELTS. Também a avaliação de speaking é com uma pessoa lhe examinando, entrevistando, fazendo perguntas. A do ICPI, inclusive, é em dupla ou em trio, então você tem que interagir com outras pessoas durante o teste, certo? E qual a diferença de estrutura da prova entre o ICCI e o ICPI? O ICPI tem uma sessão a mais. Vocês estão vendo aqui que reading, nesses testes de Michigan, o reading não é somente compreensão de texto. Ele tem gramática, vocabulário, e o R, que é justamente de reading, de compreensão de texto. Então, no ICCI, a parte de reading inclui grammar, vocabulary e reading. Gramática, vocabulário tem sessões separadas para cada coisa. Gramática, vocabulário e compreensão de texto. No ICPI, a mesma coisa, mas além desses 3, tem o C, que é o close, que é parecido com uma questão de vocabulário também, que você tem um texto e você tem que escolher as palavras para completar aquele texto, certo? Só que, e aí, enfim, e aí o TOEFL e o IELTS, eles não têm, assim, tanta questão de gramática em si. É mais de compreensão mesmo, certo? Principalmente o TOEFL. Ele é muito focado em compreensão, comunicação. Compreensão e comunicação. Então, no TOEFL não existe uma questão puramente de gramática. Você não vai ter assim, complete a frase com o verbo tal. Não, não tem. Tudo é sobre entender e ser compreendido, no caso do speaking e do writing, né? Eu coloquei aqui, ó, ITP, IBT, porque ITP é um tipo de TOEFL, aqui, Institutional Testing Program, que geralmente é usado para outros tipos de instituição, além de universidades, né? Pode ser algo mais relacionado ao trabalho, enfim. E é um teste que, como eu falei, tem apenas as sessões de listening e de reading. E nesse reading tem algumas questões mais próximas do que seriam as questões de gramática, certo? Mas o TOEFL, que geralmente é aplicado, é o que tem todas as habilidades, que é o IBT. Flávia, você falou que o speaking do TOEFL não é com uma pessoa. Como é que é? Com o computador. Então, você usa um headset, né, um headphone, que tem um microfone, tem as perguntas, tem as atividades de speaking que você tem que fazer, mas a sua resposta ela é gravada, né, para ser avaliada depois por alguém e também por um software que avalia a velocidade com que você fala, repetição de palavras, tudo isso. Parece meio assustador, mas não é muito não, minha gente. Enfim. E o IELTS, listening, reading, writing, parecido. Tanto o TOEFL quanto o IELTS tem duas questões de writing que você tem que fazer. São 2 textos diferentes para escrever. O listening do TOEFL é bem diferente, porque você não vê as perguntas enquanto você está ouvindo. Então, eles recomendam que você anote o que você... né? Enfim, faça anotações enquanto você ouve, porque as perguntas só vão aparecer depois. No caso do IBT, né? Que é que é no computador, que é o Internet Based Test. Deixa eu ver, o que mais? Sim, aqui. Tanto o ICCI, quanto o ICPI, quanto o TOEFL, nessa parte de reading e de listening, tem apenas questões de múltipla escolha, certo? Somente múltipla escolha. Algumas questões no TOEFL tem assim, marque 2, marque 3, mas sempre tem as opções fechadas para você marcar. Já o IELTS é um pouco, eu acho, um pouco mais difícil, porque além de questões de múltipla escolha, tem questões bem mais variadas, do tipo ouvir e completar, ler o texto e completar.
você tem que digitar, eu estou fazendo assim porque o que eu pratiquei foi no computador, mas também eu acho que, se eu não me engano, o IELTS só começou a usar testes pelo computador, né, testes online, por conta da pandemia. Assim, se alguém souber dessa informação e não foi exatamente isso, podem me corrigir aí, mas até onde eu sei, até então, né, até ano passado, enfim, o IELTS era feito somente on paper, né, somente a versão papel. E é misturado. Tem múltipla escolha, tem questão de completar. Então, isso dificulta um pouco, porque você errou uma letrinha, a sua resposta já pode ser considerada errada, né? Já no TOEFL, os erros de spelling, tipo, no writing, por exemplo, de ortografia, já não são levados tão em consideração, a não ser que eles se repitam muito. Então, assim, cada teste tem um objetivo, né? O TOEFL é bastante sobre comunicação. Em CPI e CCI é muito sobre estrutura da língua, vocabulário, gramática, bastante gramática. E o IELTS tem um pouco das duas coisas, mas também é mais focado para comunicação. E eu imagino que, assim, se você pretende estudar fora, o que é que eles precisam saber? Se você vai entender situações do dia a dia, que o IELTS traz, não só situações acadêmicas, mas do dia a dia também. Se você consegue ler textos mais complexos dentro desse tempo, agora, claro, é um teste, então tem várias estratégias de leitura, enfim, que a gente pratica, né? Que é necessário praticar por causa do tempo. Eu não coloquei aqui, mas hoje em dia o TOEFL leva em torno de 3 horas para ser realizado. O IELTS, se eu não me engano, também 3. O TOEFL era, até 2019, eram 4 horas de prova. O ICCI e o ICPI também reduziram um pouco o tempo. Na verdade, reduziram o número de questões recentemente. Esse ano está começando uma versão nova de ICCI e ICPI, que não tem assim, modificações na estrutura, não tem modificações grandes na estrutura das questões, mas diminuíram algumas questões. No ICPI, aumentaram o tempo de writing. Antes era 30 minutos e agora são 45 minutos. Mas antes você tinha que escrever uma página e meia em 30 minutos e agora você tem que escrever dois lados, né, do papel em 45 minutos. Então aumentou, mas aumentou um pouco a exigência também. E esqueci o que eu estava falando do IELTS, mas enfim. Enfim. Sim, aí o que a gente vai compartilhar com vocês depois por e-mail? Alguns links, o link do oficiais, assim, né, enfim, das instituições que preparam esses testes, porque lá é onde vocês vão achar tudo, as datas de aplicação, todos eles trazem prática, não tem muito, porque muitos sites que a gente encontra com prática que realmente seja mais detalhado ou tenha alguém para lhe avaliar, principalmente speaking e writing, são sites onde você tem que pagar. Então é mais complicado. Só um minuto. Sorry, people. Ok, vamos lá. A garganta já está falhando. Eu quero saber quem tem perguntas. Sofia, a gente... Ai, tem uma pergunta aqui. De Carla, né? Carla Santos. Como faço para saber se eu tenho nível ICPI? Eu tenho o FCI que tirei em 2011. O nível do FCI é o mesmo nível do ICCI, que é o B2, certo? Agora, para saber se você está num nível para tirar o certificado de ICPI, é importante fazer um teste de nivelamento. Então, você pode procurar, né,
uma escola, um curso, se não é da aba, de preferência aba, para fazer esse teste, certo? Esse teste de nivelamento e saber se vale a pena fazer esse preparatório. Aqui, a gente tem um semestre que é de preparação para o ICPI, e para entrar nessa turma, o teste de nivelamento tem que ter dado High Advanced, né? Então, é realmente já de avançado para cima, certo? Entendi. Muito obrigada, Flávia. Nada. Minha voz está voltando, minha voz está voltando. Vamos lá. Alguém tem mais perguntas? Assim, eu imagino que deve ter muita coisa para perguntar, porque o tempo da gente é curto, né? Sim, eu queria fazer outra pergunta também sobre o TOEFL. Certo. A nível ICPI, eu teria que ir a uma unidade de vocês para tentar fazer esse nivelamento e saber se eu me enquadro, né? Hum, Nesse período de pandemia, vocês estão disponibilizando esse teste de nivelamento online ou eu teria sim. que realmente me deslocar para uma Não. unidade? A gente está agendando online, sim. Nivelamento online. E algumas turmas estão acontecendo online também. Ai, e, Flávia, sabe dizer se esse preparatório é um semestre ou um ano de preparatório? Para o ICPI é um semestre. E Ai, que aí, bom. assim, para o TOEFL também. E para entrar no preparatório de TOEFL, a gente pede que tenha o nível B2 para cima. Então, o nível de High Entendi. Intermediate, né? High Intermediate, porque porque tudo depende, né, da pontuação, como eu falei, e com esse nível, geralmente as pessoas já conseguem atingir aquilo que elas precisam. Entendi. Eu tenho interesse no TOEFL, na verdade eu fiz o IELTS e eu te ouvindo explicar sobre o IELTS. Realmente o IELTS ele é Complicado. E pega no pesado. pé, né? Pesado. É, Um o que errinho já é, desconsidera. e realmente um S, era para estar lá no plural e não foi, tchau. Uhum, O que não me deixa à vontade no TOEFL é a prova de speaking, porque eu acho a prova de hum, speaking esquisito estar conversando com um computador. isso. E, além disso, você tem uma cabine, né, onde fica todo mundo falando ao mesmo tempo e você tem que se concentrar no que você está dizendo. Eu achei, assim, também bem esquisito. Mas você chegou a fazer o teste? E isso Hum, faz uns 4 anos, só que eu tirei sim. 79 e eu Hum, precisava de 80 para cima. entendi. Eita, poxa vida. Exato. Pois é. Geralmente, né, quando tem. Porque assim, nem sempre todo mundo vai estar falando ao mesmo tempo, mas em algum momento vai ter alguém falando e você vai estar concentrado tendo que fazer outra coisa, né? Exato. Então, o que a gente pede, o que a gente orienta é que as pessoas não falem alto dentro da sala. Quando alguém está falando muito alto, o administrador do teste vai lá e pede para a pessoa falar um pouco mais baixo. Mas é uma coisa que faz parte da preparação, né? Saber que você vai estar com outras pessoas na sala e que isso vai ter que fazer parte também da experiência, é, que você precisa aprender a se concentrar, mesmo tem umas divisões assim, né? É uma cabine, como você falou, mas ela não é toda fechada. Então, tem o fone e tudo, mas realmente é algo que é bom saber que é assim antes de fazer para não ter essa surpresa, né? É verdade. E só a última pergunta para não tomar conta para as pessoas também falarem. Ah, eu posso agendar um teste de nivelamento tanto para o ICPI e o TOEFL para saber se eu me enquadro em um dos dois ou se eu não me encaixo em nenhum. Eu posso Pode, fazer isso. pode. Quando a gente faz um teste, ele vai dizer em que nível, né, de B1, B2, enfim, você se encaixa dentro da nossa grade de cursos, e aí, com esse resultado, você tem as possibilidades. Se é TOEFL, se é ICPI, mas é um teste só, é sempre o mesmo teste para qualquer pessoa que queira estudar inglês, assim, que queira fazer qualquer curso dentro da aba. Então, é o mesmo teste de nivelamento.
Ah, ok, entendi. Muito certo? obrigada, Flávia. Nada. Vamos ver se alguém tem mais perguntas, senão É, aí você pode fazer mais. tá bom, obrigada. Você pode fazer umas. Eu adoro, se deixar, a Sofia vai me arrastar daqui, porque se deixar eu fico falando. E eu sou outra, hein, que faço muita pergunta. Vou desligar o meu microfone. Obrigada, Flávia. Nada. Vamos lá. Quem mais? Alguém tem alguma pergunta? Perguntas, dúvidas? Hum, uhum. Carla perguntou sobre a duração do curso. Aqui, o que a gente oferece de TOEFL e CPI é um semestre, né? É, E acontece muito no curso de TOEFL das pessoas passarem até menos tempo, porque às vezes elas têm só 2 meses, 3 meses para se preparar, descobriram que o prazo é mais curto do que elas imaginavam e vai ter que fazer o teste logo. Então, a turma de TOEFL acaba que tem sempre alguém chegando, saindo, e é focado em prática, né? É importante, eu acho que em qualquer preparatório que você vai fazer, o foco é sempre praticar para o teste. Então, o foco não é tanto em desenvolver language, isso é o curso regular que faz. É, enfim, Ah, que então bom, bom saber disso. a gente pratica. Então, se você quer, por exemplo, o ICPI e o seu teste indica que você não tem o nível para já entrar na turma de ICPI, o que a gente Sim. recomenda é cursar, né, avançado, high advanced, enfim, desenvolver language para chegar nesse ponto, porque é, o curso de preparatório é focado no teste mesmo. Então, assim, Entendi. o que é o mais importante, eu acho, dessa interação de um preparatório? Você ter alguém que avalie o speaking e o writing, né? Writing, é exato. E ter esse feedback. É, e essa questão do writing, do speaking com o computador, no TOEFL, é esquisito porque é no computador e é esquisito porque você tem um tempo muito curto para responder. Então, algumas perguntas você vai responder em 45 segundos apenas, né? Então, você tem que estar muito bem preparado em como estruturar o que eles querem ouvir, assim, que estrutura de resposta eles querem para ter uma resposta completa e complexa, enfim, em 45 segundos, em 1 minuto. Então, essa pressão é o que É, geralmente atrapalha o pessoal no speaking do TOEFL. realmente. E o listening que você comentou também na apresentação, que eu já tinha esquecido deste detalhe, que a gente escuta para anotar e depois a gente vai ver as perguntas, ou seja, se a gente não entendeu, tchau. É, Porque aí vai ficar a pendência. Eu esqueci é. minha pergunta, mas eu vou fechar meu microfone, porque tem perguntas aqui. Mas eu tenho uma pergunta, eu vou tentar lembrar. Certo. Eduardo fez uma pergunta sobre valores, mas valores é diretamente com o curso, né? Com a escola. Então, como a Sofia falou aqui, procura o Instagram, manda uma mensagem que eles respondem direitinho. Isabel perguntou se a gente tem preparatório para o IELTS. A gente oferece a turma. Esse semestre a gente não conseguiu fechar uma turma de IELTS ainda, mas todo semestre a gente oferece. Se você tem interesse, procura a secretaria, né? Diz que está interessado, porque aí a gente vai pegando os contatos para montar uma turma. Vamos lá. O tempo da gente está quase acabando. Na Opa, verdade, já já está, acabou, né? né? Sofia falou para mim que a gente precisa wrap it up Opa. em breve. Ah, tá Vamos certo. abrir para uma última pergunta, então? Eu lembrei qual era a pergunta. Sobre o TOEFL Essential, que eu vi agora, não sei se é novo, que eu Hum, vi que o valor é menor do que o hum. TOEFL IBT e que ele é mais curto e que algumas universidades já estão aceitando. Vocês Uhum. também ofereceriam preparatório para esse Essential ou ele não é tão Não. famoso assim? Ele não Entende? é tão popular quanto o IBT, né? Embora seja aceito em já vários lugares, né? Várias instituições aceitam, mas a gente foca no preparatório para o IBT, que é no computador, com as 4 habilidades. O nosso foco realmente é esse. O material que a gente usa, as estratégias,
são todas para esse TOEFL especificamente, aqui no curso, né? Ok, muito obrigada, Flávia. Nada. Que mais? Que mais? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar lá mandar uma mensagem no Instagram da aba, certo? Se for algo que eles não possam responder, eles encaminham para os professores, a gente responde também. Ok? Ok. É isso? Sofia, é isso. Então, gente, obrigada por terem ouvido até agora. Eu estou sem noção com a hora mesmo, mas eu espero que tenha esclarecido alguma coisa, né? É muita informação, eu fiquei doidinha. Ai, meu Deus, o que é que eu vou falar? Porque é muita informação, mas eu acho que já dá uma ideia para saber o que procurar e onde procurar. A gente vai compartilhar com vocês uns links né, que tem prática, enfim, que explicam direitinho cada teste, certo? E é isso. Qualquer coisa, estamos por aqui. Estamos por aqui. Fernando. Oh. Ok, people. É isso. Vamos encerrar, então. Espero ver vocês de novo em algum momento. E é isso. Bye. Tchau, tchau.